por demandas pontuais, elas não são concentradas. Hoje, no Brasil, segundo o levantamento que eu fiz pelo IBGE, existem 237 mil ONGs no país. Então, a grande característica dela são justamente por essas lutas ideológicas. Então, elas não são concentradas, elas não possuem uma representatividade ou uma delegação de ninguém. Elas possuem, sim, uma organização, algumas possuem um pouco mais de visibilidade, de notoriedade, né? E também depois se criou uma legislação onde as ONGs se tornariam CIP, que são as organizações da sociedade civil de importância pública. Inclusive, ela em determinadas esferas ela pode ser reconhecida. Então, a ONG ela pode virar não só uma organização não governamental que luta por ideais ou está ali fazendo manifestações, mas também ela pode se criar uma organização dentro das esferas federais, estaduais e municipais e receber, inclusive, recursos públicos para que possam atuar como um poder paraestatal, mas para construir dentro da sociedade um auxílio àquilo que o Estado talvez não abarque. Como por exemplo, por meio das ONGs, a gente não tem dúvida nenhuma que hoje a preocupação com os direitos dos animais foram uma bandeira que sempre foi muito forte das ONGs, e isso hoje acabou por melhorar numa conjuntura nacional essa importância desses direitos. Né? A questão que nas cidades também, algumas cidades possuem, inclusive, um canil público, ou seja, existe uma preocupação da sociedade que antes talvez não existia por meio dessas ONGs, ou seja, elas exerceram realmente um papel fundamental na sociedade. Porém, não passou por aí. Então, essa segunda onda, ela não parou, e o Bernardo Sorge, o autor, também fala sobre a terceira onda. Por meio depois das ONGs, também veio essa terceira onda, que é o cyberativismo. O cyberativismo, ele nada mais é do que uma organização social, só que totalmente hoje voltada para um ambiente virtualizado. Então, ela traz um discurso um pouco mais de vitimização de demandas individuais, no sentido de que hoje existe uma infinitude de demandas que hoje o ambiente virtual traz. Né? Só que no meio desses pontos, ele traz algumas características, que é o quê? A aceitação, ela é ampla, porque você recebe em 24 horas por meio das redes sociais, por meio do ambiente virtual, diversas ideologias, diversas mensagens, diversos tipos de mensagens ideológicas que são espalhadas ali de uma forma menos vamos dizer, organizadas, né? Então, ela é muito pulverizada, esse tipo de organização, ela fala em voz própria, ou seja, ela não é representativa, tá? Então, e é concentrado muito nos ânimos subjetivos. O que o autor quer dizer? Quer dizer que os ânimos se exaltam muito nesse tipo de debate, né? Fato de se ver hoje numa discussão de Facebook, numa discussão de Twitter, que os ânimos são exacerbados ali. Né? Então, as pessoas colocam muito mais, às vezes, a subjetividade ou aquilo que sentem e que pensam, do que o próprio espaço para o diálogo saudável, no sentido de construir a própria dialética, que é o quê? Construir também a sua opinião por meio da opinião do outro. Então, é um espaço onde se perdeu muito o respeito, se perdeu muito o fato de ouvir o outro, né? O outro ponto. Então, esse discurso de vitimação das demandas, o Bernardo Sorge traz como muito acentuado nessa terceira onda, que é o cyberativismo. Tá? Partindo já para o espaço democrático virtual, também já trazendo esse link do cyberativismo, também a gente fala um pouco sobre a conjuntura da desinformação. Porque nesse aspecto de cyberativismo, de ambiente virtual, se perde muito a questão da qualidade da informação. Primeiro, por quê? Porque a informação hoje é difícil verificar as fontes, e quem verifica as fontes, às vezes, não faz uma leitura ampla do que realmente está sendo discutido dentro dessa informação. Então, isso traz muita insegurança jurídica, né? Tanto para o interlocutor, quanto para o debate saudável desse tipo de
de qualquer tipo de ideologia ou debate de ideias de forma saudável. Então, existe hoje um ativismo político indutivo no sentido de induzirem as pessoas a pensar conforme a maioria. Seria como se fosse uma comunicação de massa que sempre existiu nos meios de mídia social clássica, mas hoje existe de uma forma disseminada. Tanto é que depois eu falo sobre uma questão de chamada de nichos de mercado. Ou seja, a informação hoje no ambiente virtual virou um nicho. Ou seja, você direciona sua propaganda, direciona sua ideologia por meio dos nichos de mercado. E isso, como é que o interlocutor, como é que nós processamos essa informação? Essa informação ela é processada por um meio clássico, que na filosofia se chama de silogismo, mas, ou seja, muitas vezes a premissa, uma é verdadeira, a outra é falsa, que dá a conclusão falsa. Então, hoje é trabalhado muito o que é não uma mentira descarada ou algo que é facilmente identificado como uma inverdade. Não, essa parte da desinformação ela é trabalhada como um engano. Porque o que é um engano? Qual é a diferença da mentira da mentira ou da inverdade por uma absoluta inverdade? Porque geralmente existe uma premissa verdadeira. Sempre existe uma meia-verdade quando se trabalha nesse meio de informação que é o cyberativismo. Por quê? Porque hoje as pessoas elas conseguem filtrar a maioria das coisas que lhes são passadas, mas o que está no detalhe não é processado e é internalizado. Né? Um estudo que eu posso compartilhar para vocês depois, que eu estava vendo antes dessa aula, ele informa que a maioria das pessoas procuram notícias ou procuram se contextualizar daquilo que elas já têm familiaridade com o assunto. Ou seja, se você tem familiaridade vamos supor, com assuntos de esquerda, você já vai procurar em sites ou meios de comunicação que lhe baseiam aquilo que você já tem como por certo. Então, isso acaba dificultando e cada vez polarizando mais a nossa discussão, não gerando esse tipo de dialética saudável, que é construir a sua formação também com a contrariedade de ideias. Né? Então, esse espaço democrático ele é descentralizado, ou seja, não existe um único ente que está fornecendo informação. A disseminação ou a fake news ela é amplamente aceita e logo ela já vira, ela já é multiplicada, ela facilmente ela é pulverizada nisso. Né? Até fazendo um adendo aqui, acredito que foi numa aula nossa, ou num vídeo que eu estava assistindo, que assim, por mais que você hoje possa punir um Facebook ou um Twitter, ou por permitir que algumas ideologias sejam mais facilmente disseminadas do que outras, depois que foi disseminado, você já perdeu o controle sobre a informação. Então não adianta punir, adianta o quê? É existir esses ambientes democráticos de forma neutra, que também depois eu trago nos próximos slides. Então, esse público é muito indefinido, esse público dentro dessa terceira onda que é o cyberativismo. E existe uma alta concentração e fácil disseminação de ideias, tanto positivas quanto negativas, quanto as que intensificam os debates, quanto as que acabam induzindo a pessoa a não debater e defender sua própria verdade, gerando cada vez uma polaridade como nós temos hoje no país, uma polaridade muito acentuada nas questões dos debates. Então, vejo, agora particularmente falando, muitas pessoas perdendo amizades, por exemplo, justamente por uma opinião política. Então, ver que nível que chegou as pessoas na questão da intransigência, na questão de não haver uma tolerância com um pensar diferente. Então, esse espaço democrático virtual acabou identificando essas nuances, né? Essa questão do que as pessoas antes não existiam ou estavam discutindo em pequenos grupos familiares, hoje você discute a nível municipal, estadual, de forma facilmente e às vezes até disseminando ideias falsas. Nesse sentido, a gente também está falando sobre umas vertentes. Quais as vertentes desse espaço democrático virtual? O Sorge também traz uma situação de que existem duas linhas que defendem sobre o futuro da democracia dentro do cyberativismo e dentro desse espaço democrático virtual. A primeira defende que a aceitação, né, da utilização desse espaço democrático virtual
foi como uma salvação à democracia, ou seja, o cyberativismo, as redes sociais, o debate ideológico dentro das redes sociais foi a salvação para a democracia. Porém, existe uma segunda corrente que diz o contrário disso, que ele contrapõe no sentido de dizer que a internet ela fragiliza essas relações sociais, no sentido de que é muito fácil você ser aquele crítico de sofá ou defender muito a sua ideia por meio das redes sociais, né? Porque você tem tempo de criar os seus argumentos, você tem muito tempo de procurar suas fontes e acabar gerando somente subsídios para aquilo que você já crê, mas não de ouvir do outro, talvez um contraponto que possa melhorar ainda mais a sua capacidade, tanto de argumentação, quanto também a sua capacidade de entendimento. Então, nessa segunda linha, ele contrapõe, ele diz que isso traz muito mais insegurança jurídica. Então, é o algoz da democracia, porque é um ambiente sem lei, um ambiente sem regras. Né? E depois, Bernardo Sorge, ele vem trazendo que não, pelo contrário. Na verdade, nem a primeira nem a segunda. Essas duas linhas, elas não se contrapõem, mas elas se complementam. Ou seja, as duas estão corretas. Existem também salvação da democracia dentro do cyberativismo e dentro do ambiente democrático virtual, mas também existem a perdição, né? Existem também o algoz, existe a fragilidade desse debate entre relações, esse debate o tete a tete, vamos dizer, a relação humana. Então, quando existe esse debate pessoal sobre algum tipo de ideia, essa segunda linha também entende que isso gera um pouco mais até de empatia com o interlocutor, que isso se perde muito mais no ambiente virtual. Então, essas vertentes, elas também são acentuadas por Bernardo Sorge. Só um minutinho. Vamos lá. Sobre também a rede social é um espaço público? Ela é um espaço público. Só porque a Bernardo Sorge fala que são espaços públicos que são desprovidos de fronteiras. Ou seja, você não sabe aonde esse espaço é público ou ele é privado. Ou aonde você está discutindo acerca de uma ideia que foi viralizada, ou é um nicho de alguma empresa que está querendo disseminar uma falsa ideia sobre determinado partido político, sobre o consumo, sobre N posicionamentos, então a gente não consegue identificar isso facilmente, diferentemente de um ambiente democrático não virtualizado, ou, por exemplo, numa sala de aula. Né? Aqui também quero fazer um outro adendo, que há muito tempo atrás também já participei, não muito tempo, não sou tão velho, mas já participei também de movimentos estudantis, questão de o JS, naquele tempo assim onde existia a agremiação estudantil muito mais acentuada, eu quero voto direto para diretor de escola, etc. Hoje, lógico, minha concepção não é essa, minha concepção pessoal mudou muito com relação a isso, mas assim, aquele ambiente de debate que existia no movimento estudantil, o estar frente a frente, isso acabou trazendo para mim, para tantas pessoas que participaram daquele espaço democrático não virtual, como um berço político, um berço de você procurar nas entrelinhas da história por que a história é interessante. E hoje isso existe um pouco falta também, no sentido de que quando eu vejo assim, né, na minha própria família, as pessoas estudando história, geografia, parece que isso, eu tenho que estudar isso, mas parece que é sem sentido. Para que eu tenho que estudar história? Então, se perdeu dentro desse ambiente democrático virtual a importância das próprias matérias propedêuticas para poder formar a conjuntura de um pensamento, tanto ou uma posição sobre qualquer tipo de ideologia, mas pelo menos uma ideologia fundamentada naquilo que você acredita. Então, essas fronteiras que se perderam no cyberativismo, elas também são criticadas também pelo Bernardo Sorge no sentido de que aonde que está o limite entre a fronteira público e privada, né? Então, hoje muitas pessoas fundamentam seus anseios justamente nesse ambiente, nesse espaço democrático virtual, só porque exatamente elas são exploradas pelo nicho de mercado, ou seja, hoje você consegue colocar uma propaganda no Facebook,
Por exemplo, você tem um mercado que você pega e seleciona o seu público. Eu quero público de tal faixa etária, eu quero público que seja gerente de tal posição, ou eu quero aposentados. Então, você consegue segmentar para onde vai a sua informação. E isso acaba sendo o quê? Sendo democrático? Em que tese? Lógico, existe esse interesse comercial, mas o que nós não estamos atentos é que todo o debate e tudo aquilo que você procura na internet, o próprio Google te ouvindo quando você está falando e depois as propagandas são direcionadas a você, então você acaba vendo que não existe um limite. Então, isso acaba sendo um medo, isso acaba dando um medo para as pessoas e até para quem quer construir nesse tipo de ambiente algo para as futuras gerações, né? Para onde que a gente está indo? Aonde que está sendo regulamentado? Aonde que vai o direito dessas empresas de poder estar explorando isso? Então, hoje, entende-se que essa mudança, elas são sim, claro, são cruciais para a democracia, porque o futuro, né, não temos mais como voltar atrás e desligar a internet, por exemplo, como um todo, e vamos voltar aos tempos, né, de outroras, para naqueles espaços democráticos que existiam. Isso não pode. Agora nós temos fazer o quê? Tentar ver essa efetividade e até onde vai essa efetividade desses espaços democráticos virtuais. E aonde que existem espaços públicos ou neutros? Ou quais os espaços públicos para discussão? Se não aqui no mestrado, por exemplo. Um espaço neutro, um espaço onde nós podemos discutir, podemos falar nossas ideias, ideias com fundamento, ideias permeadas de bibliografia. E se a gente trazer isso como se fosse um antagonismo, colocar numa conversa de Facebook um achismo ali. Daquele achismo, em 40 minutos, você vai encontrar centenas de opiniões caracterizadas justamente por aquilo que o Bernardo Sorge diz, que é o quê? As ideias íntimas, a subjetividade. Então, aquilo que nós entendemos como crença. Então, essas três ondas e a formação do movimento social brasileiro foi o que Bernardo Sorge quis trazer com essas três ondas, sendo que hoje a contemporânea realmente é o cyberativismo. Então, essa análise desses pontos de vista que são diferenciados, dentro de um espaço saudável, ele traz a dialética, ele traz um debate saudável, porque você aprende e ensina. É aquela troca que lá na frente, daqui a pouco eu vou falar sobre a intergeracionalidade, da troca saudável de experiência entre as pessoas. Porque ninguém é um mundo sozinho, ninguém é um dono da verdade. Né? Se existe uma verdade, né? Se a verdade não é o complemento de todos os pontos de vista, por exemplo, né? Sendo que é um conceito bem filosófico. Mas a questão é qual o efeito que isso vai dar a longo prazo, de nós estarmos muitas vezes disseminando a desinformação, muitas vezes nós estamos enganados por um ponto de vista, e muitas vezes lendo somente a capa do livro para poder dar opinião sobre ela, sem ler o livro em sua conjuntura toda. Como ler um livro situando a era, o momento histórico em que foi escrito, né? Então, isso também se faz bem importante. Então, o que, por um lado, oferece muito maior democratização de conhecimento, porque hoje é muito fácil você encontrar o conhecimento dentro da rede mundial de computadores, ela também, por outro lado, facilita a disseminação do equívoco. Então, ela nasceu para ser uma revolução, ela nasceu para ser um ambiente onde as pessoas tivessem mais acesso à informação, mais acesso a opiniões, mais acesso a estudos, só porque que aí fica, finalizando essa primeira parte da apresentação, um grande dilema, né, ou pelo menos um grande questionamento do Bernardo Sorge. Bom, se é para ser uma revolução, então que ela seja transparente, que ela seja regulamentada, democrática e participativa. Porque por mais que nós tenhamos a ideia de que a internet é participativa, esquecemos, né, dos entes que com faixa etária mais elevada, que não estão participando desse debate. Somente quem tem acesso efetivo à internet. Então, as pessoas de mais idade, que eu vou falar no próximo tema da intergeracionalidade, acabam sendo excluídas, né? Então, que possuem também muitos dados históricos, muita sabedoria para passar para nós, elas também estão sendo excluídas desse espaço democrático virtual. Professor, eu vou passar para a segunda parte da aula. Quer que eu abra aqui, de repente, para a gente discutir alguma coisa? Isso, acho que sim, Giovanni. Acho que agora a gente já tem alguns elementos bem importantes para dialogar, né? Tendo em vista que esse texto tem um conjunto de complexidades,
porque ele vai pensar, né, quando o Bernardo Sorge, né, ele faz a análise, e todo o trabalho dele se dá a partir da sociologia, ele é professor da Federal do Rio de Janeiro, foi professor, né, porque já se aposentou, né, é um uruguaio que, então, vai fazer uma análise profunda, sociológica do Brasil, porque ele vive muito tempo aqui no Brasil, e ainda mora no Brasil, né, e aí uma das questões importantes é que o Giovanni coloca, assim, quando ele se fala da importância da leitura e qual a leitura que você vai fazer de conjuntura, é também, Giovanni, fazer qual é a leitura que você faz da obra, do texto, das compreensões daquilo que você está lendo em termos de jornal, matéria. O Bernardo Sorge faz uma leitura sociológica, né? Ele vai compreender como é que a sociedade se relaciona na era e no seu tempo. E aqui, né, o que ele vai nos trazer, porque a gente pode fazer uma leitura histórica do mundo, a gente pode fazer uma leitura geográfica do espaço, uma leitura, uma literatura, né, da perspectiva da obra, e ele faz a compreensão do universo no campo da sociologia, compreendendo tentando trazer uma compreensão aqui a partir, né, das vertentes de Durkheim, de Comte, né, então fazendo toda uma perspectiva também que permeia de Gramsciana, né, como espaço da sociedade. Então aqui acho que é bem importante em que momento, né, nós estamos tratando aqui e que leitura está sendo feita sobre esse artigo, esse texto do Bernardo Sorge, né? Um outro ponto para a gente pensar aqui, quando a gente fala, né, desses novos espaços, né, essa terceira onda, esses novos espaços, né, de comunicação, e aí eu sempre digo, né, já li algumas dissertações, já participei de banca, né, de tese. Acho que deu uma travada. Ah, não foi só eu, então. Vou aproveitar e vou ali pegar um café, então. Pessoal, vocês estão conseguindo me compreender? Sim, Giovanni, bem pra caramba. Muito bom. Eu me fiz claro, né? Que às vezes a gente entende para nós mesmos, né? Obrigado. Sim, não, a síntese do texto tá bem boa, assim, tá bem boa. Eu acho muito interessante esse texto, eu acho que ele conseguiu atualizar bastante coisas, assim, do primeiro texto, porque o primeiro texto é de 2006, se eu não me engano, né? E aí eu acho que alguns aspectos ele acabava deixando de lado, ali principalmente quando ele tentava traçar a genealogia ali da sociedade brasileira e tal. Tem alguns pontos até que eu meio que divido com ele com relação ao segundo texto e tal, mas enfim, quando a gente chegar lá nessa etapa da apresentação a gente pode discutir melhor. Mas eu acho que tem noção de que esse espaço ele é tão benéfico para algumas situações e tão maléfico para outras, fazer uma análise de conjuntura do que a gente vive hoje. Perfeito. É olhar de que a Primavera Árabe não poderia ter acontecido se não fossem as redes sociais, mas também olhar de que o nosso movimento lá em 2013, ele veio e resulta no processo político que a gente vivencia em 2019. Então, assim, a gente tem experiências em várias sociedades, em vários complexos, que são movimentos sociais complexos, de tanto benefícios muito grandes para conseguir espaços democráticos, mas também para difundir espaços antidemocráticos, né? Como afronta a instituições, e, enfim, várias outras perspectivas aí que não são o que a gente defende no Estado Democrático de Direito, né? Então, questionava muito ao longo do texto em que medida o Estado realmente tem poder e capacidade de regulamentar esse tipo de coisa, né? Perfeito. Porque como é que a gente vai controlar a internet se tudo é monetizado, né? A bolha que mais rende dinheiro é a bolha que vai sobressair. Então, ter noção dessa perspectiva é o que a gente tem que ter nos nossos horizontes também, né? Quando a gente vai discutir internet. Perfeitamente, Cristiano, perfeitamente. Muito interessante a tua colocação, porque analisando o texto realmente é bem fácil, bem visível essa questão mesmo dessa dificuldade de regulamentar dentro desse ambiente. Aproveitando o ensejo, a questão da legitimidade da autoridade que fará esse controle, seja a autoridade pública ou mesmo o ente privado que detém o mecanismo de troca de informações,
Em que medida vai se dar esse controle? Com quais parâmetros, né? Porque, às vezes, a ideia de certo ou errado passa muito pelo aspecto político do sujeito. Então, qual é a plataforma política que vai se adotar? A plataforma do politicamente correto, mas sob que olhar, sob qual prisma? Isso me traz à tona uma reflexão que é feita em relação, por exemplo, à legitimidade do Supremo Tribunal Federal na questão do ativismo judicial. Como é que tu podes impor, por exemplo, por decisão judicial, um determinado agir, uma determinada conduta num tema como aborto, por exemplo? Se tu tens um órgão legitimado que expressa, em tese, a vontade da maioria por intermédio das leis, e tu acabas autorizando que um órgão composto por 11 cabeças decida um tema tão sensível, né? Sem que eles tenham, por exemplo, o apoio da legitimidade democrática do processo eleitoral. Então, essas situações, elas transitam muito com a questão da legitimidade. Perfeito. Quem que vai aplicar, né, esse parâmetro, com base em quê? Eu vejo isso, assim, ó, trazendo para o nosso dia, nós que advogamos aqui, já que nós somos dos 3 entes que administra a justiça, por que nós não somos legitimados a fazer uma pergunta diretamente para a testemunha na Justiça do Trabalho, por exemplo? Ou por que o juiz é tão empoderado a ponto de simplesmente... Não, essa pergunta eu indefiro, Então, assim, qual crivo? Às vezes é uma pergunta que é essencial para o teu processo, isso independente de tu estar entre as partes como reclamante ou reclamado, existe dentro da Justiça do Trabalho essa prática. E né, na minha opinião, eu enxergo isso como, bom, mas que legitimidade existe alguém para dificultar o próprio trâmite do processo? Claro que ele que vai julgar lá na frente. Então, ele que julgue com base nas respostas dos processos, por exemplo. Né? E eu vejo da mesma forma, porque como que o STF tem essa legitimidade? Ou de fazer uma busca e apreensão na casa de qualquer cidadão, por exemplo, por fato de mera liberalidade, como aconteceu agora nesse prelúdio aí de greve, e vá lá na casa do fulano, do ciclano, ver se existe material de estar incentivando uma greve, mas, enfim, realmente existe aí Quem vai regulamentar isso, né? É verdade. Eu fico pensando se... Não, pode. Desculpa, Cristiano, não. Eu fico pensando, na verdade, assim, em que momento a gente realmente vai ter legitimidade de botar uma pressão, de regulamentar um movimento que é social, né? Porque se a gente vai pensar na nossa história, o movimento a nossa democracia, ela tem legitimidade popular, né? E na medida em que a gente tem uma terceira onda, um novo espaço de democracia, o que vai, em tese, vigorar aí é a liberdade de expressão, né? Ele coloca no texto, né, a liberdade de expressão, e aí volta aquela velha discussão, em que medida a gente tem uma liberdade de expressão? Quais os limites da liberdade de expressão, né? Exatamente, aí a gente vai entrar naquele velho debate, porém, a gente ter noção da complexidade que é esse fenômeno é muito importante, porque a internet ela segue assim como a sociedade seguia uma série de mudanças sociais muito rápidas que o legislativo, que o judiciário não consegue acompanhar, a internet eu acho que ela acelerou muito mais esse processo. Além da própria globalização, ela acelera muito mais esse processo, né? Então, esse espaço ele é muito diversificado. E aí, como é que a gente vai relacionar esses dois espaços, o offline e o online, né? Na medida em que o online ele fica determinando o que acontece no offline. Hoje por exemplo, dou um exemplo de Criciúma, né? Deu toda aquela polêmica com o nosso querido prefeito. Num instante, toda a comunidade se mobilizou para fazer uma manifestação no sábado de manhã, né? Para que tivesse uma resposta a esse problema. Então, assim, se isso acontecesse anos atrás, essa mobilização não ia acontecer tão rápido, né? Então, hoje, o online ele dita muito mais do que acontece no offline, né? E essa tensão entre as duas coisas é uma coisa que a gente tem que também ter
em noção, né? Enfim. Não dá para desconhecer, não dá para desconsiderar que realmente o acesso à informação, ele possibilitou um maior engajamento, né? É fato. Prova disso são todas essas manifestações que a gente tem visto, convocadas pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, pelas redes sociais. Agora, realmente o maior problema que eu percebo, que eu vislumbro, eu acho que é uma percepção de todos, primeiro a questão dos limites. Quem que vai impor limites, quais os limites, né? E segundo, também a absorção da informação, nem sempre verdadeira, às vezes completamente distorcida, e que vai criando no senso coletivo uma ideia que não passa por um filtro crítico e que não tem ainda um precedente empírico. É uma onda, né? Cria-se uma onda que vai se avolumando. Isso pode, inclusive, e realmente faz toda a diferença, às vezes, no processo eleitoral. Eu acho até que o Fábio já está pensando em trabalhar isso no... Isso. Né? Seria mais ou menos essa ideia. O Márcio tem comigo a aula também do professor Gustavo, né? Acho que está aqui, acho que aqui é o Márcio, não sei se o Giovanni também está lá, né? E assim, enfim, né? Eu fiz uma pergunta para o professor Gustavo na aula passada, né? Se os colegas lembram, eu perguntei para ele quem é que tem um monopólio da verdade, né? Quem é que vai dizer aquilo que é verdade? Porque as regras de vamos dizer assim, o direito, né? O direito ele é ditado pelo Estado, né? E existe o direito, né? Existe a espada e a balança, né? Enfim, precisa ter para tu ditar uma regra de conduta, precisa vir primeiro partir do Estado, e depois precisa ter algum tipo de sanção ou gerar uma obrigação, né, em razão de um ato ilícito, enfim. Mas quem é que vai ditar a verdade, né? O Estado vai ditar a verdade para nós, né? Mas assim, o Gustavo me tranquilizou muito, porque ele colocou a coisa assim um pouco mais relativizada, né? No sentido de que a verdade é como foi colocado aqui, a verdade a gente nunca vai saber qual é, né? Acho que o Giovanni falou que as experiências de cada um a gente vai se complementando para chegar numa verdade. Mas o que se combate hoje é a questão né, da utilização dessas ferramentas. Eu faço assim uma analogia com a descoberta do fogo, né? Até o homem dominar o fogo, ele se queimou bastante, né? Então, é a mesma coisa essa questão da tecnologia. Talvez uma saída seja essa questão aí que o professor Gustavo coloca muito sobre a sociedade 5.0, né? Que já é um regramento, é um avanço em relação à sociedade 4.0, né? Que é essa que a gente está vivendo. E assim, agora, existem informações que nós sabemos, né? Nós sabemos, eu não digo relativizando essa questão do que é verdade, o que é mentira, mas assim, a gente percebe nitidamente que é mentira, né? Então, é possível fazer um filtro, sim, né, do que é falso, do que é distorcido e do que é ameaça, né? Eu também, como advogado, eu também tenho feito algumas críticas aí ao posicionamento do Supremo, né? Mas as minhas críticas, elas são procedimentais, tá? Porque não é simplesmente o que a gente tem visto em alguns casos, não é liberdade de expressão. Dizer que vai invadir, que vai incendiar, isso não é liberdade de expressão, né? Evidentemente que o procedimento correto não é aquele que vem sendo adotado, né? Se um dos poderes está se sentindo ameaçado, ele deve, sei lá, representar a Procuradoria da República, que vai tomar as providências. Na questão de foro privilegiado, né? O cara é aqui do primeiro, né? Foro é do primeiro grau, não pode expedir um mandato diretamente pelo mesmo ministro que vai julgar, que vai representar, que vai, né? Evidentemente que a minha crítica aí nesse ponto, ela é procedimental, tá? O procedimento tá equivocado, mas a gente também recebe muita informação dizendo que é liberdade de expressão, invadiram a casa do cara, que ele não fez nada,
e a gente vai assistir o vídeo, o cara disse que ia tocar fogo no negócio. Entendeu? Então, ia matar, é complicado, é uma análise muito complicada. Sim, eu concordo. Essa é como Giovanni, né? Ele falou, essa terceira onda, a gente tem que fazer um filtro das informações, porque a gente recebe muitas e vários tipos diferentes de informações. A gente tem que filtrá-las, né? Ver o que realmente são verídicas. E tu tocou num assunto, num ponto ali que é verdade. Até ali comentei. A gente recebe nas redes sociais as informações que a gente já visualizou, que são, como é que eu vou dizer, atreladas ao nosso perfil diário, né? Aquilo que a gente já visualizou, aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente aceita, né? Os conceitos já pré-feitos, né? Que já estão ali inseridos com a gente, né? E isso faz com que a gente não tenha uma opinião contrária, porque a gente está sempre vendo as mesmas informações. E aí é onde a gente tem que ver realmente onde é que qual é o nosso filtro em relação a tudo isso, né? E buscar a nossa opinião contrária, buscar outras informações para a gente poder ter acesso, né? E poder compartilhá-las de outra forma, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Com certeza, Fabiola. Eu digo assim... Até, só deixa eu fazer um comentário. Existe um documentário, O Dilema das Redes Sociais, que ele fala justamente sobre isso, e que eu, depois que eu vi esse documentário, eu fiquei chocada, porque a gente não se dá conta de como a gente é rastreado, né? E a gente não se dá conta disso. Então, é fantástico. Quem não assistiu, assistam, porque vocês vão ver que vocês vão se dar conta de como isso está atrelado à nossa vida diária, né? E juntamente com a nossa vida de rede social e das nossas opiniões, informações e o que a gente acha, pensa, né? É bem interessante. Nós somos rastreados, nós somos manipulados, nós somos pensados da mesma forma. Isso que é o interessante. E às vezes o pensar diferente é o que vai fazer nós termos certezas de pensar da nossa forma mesmo, ou até alterar nossa forma de pensamento. Exato. Porque sempre pensar da mesma forma. Então nós somos tendenciados, o nosso cérebro ele já nos sabota diariamente a ir embora pelo mesmo caminho, a escovar o dente com a mão direita, por exemplo. Então ele sempre faz as mesmas coisas numa questão de economia de energia. Então, se a gente deixar que a própria máquina nos sabote também, nós acabamos nunca evoluir. E evoluir é mudar de pensar também. Então, eu vejo dessa forma. Então, mudar o pensar de forma diferente é muito saudável. E é isso que ela nos sabota diariamente, porque a gente só vai sendo segmentado. Nós somos um nicho de mercado. Nós somos um segmento. Então, nós nos tornamos o produto, como o dilema das edições. Nós somos o produto. É bem interessante esse documentário. Pessoal, eu não sei se eu já passo para a segunda parte, só para a gente concluir, depois ir avançando. Não sei se o professor vai conseguir voltar, né? E aí, vamos lá? Faltou energia, Giovanni, na Unesc, daí ele vai demorar um pouquinho. Não, então tá bom. A aula está sendo gravada, né? Ali em cima aparece ali aquilo ali. E depois o professor assiste tranquilo. Então, eu vou tocando, e caso ele não consiga, né, aí a gente decide depois da aula, né, depois da troca de ideias, o que a gente vai fazer. Vamos lá. Só finalizando essa parte da desinformação, o que acho interessante é que a desinformação, primeiro, ela é uma informação, só que, segundo ela, é uma informação enganosa. E a terceira coisa, ela não é desenganosa, ela não é uma desinformação por acidente. Não, ela foi criada com o intuito de nos induzir a algum propósito. Então, para concluir essa parte da desinformação, toda desinformação existe um propósito. Ela nunca foi feita de forma desproposital, ou por um erro de numérico, por exemplo. Voltando para a parte da intergeracionalidade, que eu demorei bastante tempo, inclusive, para conseguir falar isso sem acabar gaguejando, mas a intergeracionalidade é a diferença entre gerações, ou seja, então ela é a diferença entre indivíduos de idades distintas trocando e compartilhando experiências de vida dentro de uma sociedade, ou seja, pais e filhos, filhos e pais, netos. Então essa intergeracionalidade
que não está, né, nos textos praticamente dessas leituras obrigatórias, mas ensina a pesquisa que acabei por concluir, ela é um evento que tem sido cada vez mais distante. Nisso eu me recordo também, parte da minha infância, que quando eu via meu pai conversar com meus tios acerca da União Soviética e arma e aquilo me chamava tanto atenção, me prendia, para mim aquilo era muito mais interessante ouvir o inesperado, ouvir sobre o que eles estavam falando, do que acabar brincando, por exemplo. Hoje a gente vê o quê? A gente vê nas mesas o meu sobrinho, por exemplo, com um tablet, e meu pai, que está lá, vivo ainda até hoje, a gente não sabe até quando, às vezes falando uma experiência de vida dele, e isso sendo desperdiçado. Então, essa intergeracionalidade, essa troca de conhecimento e sabedoria entre as gerações está cada vez se acabando. Então, isso cria um impacto negativo na sociedade, porque quando a pessoa se desperta, opa, agora eu preciso dos fundamentos, eu já passei essa etapa, isso já acabou. As gerações já se foram, você não tem mais relato histórico sobre o que elas passaram e acaba você perdendo essa riqueza cultural, essa riqueza, inclusive, assim, de ouvir o como meu avô, que passou aquilo na ditadura, ouvir isso dentro de casa é muito enriquecedor. E ele te dá subsídios para uma origem, inclusive... na minha apresentação, que eu fui acabar procurando isso tá no plano de trabalho, é interessante que é um movimento da arte de partilhar. Ou seja, acaba hoje havendo uma segregação das faixas de idade. Por quê? Os mais novos não têm interesse nenhum em ouvir os mais velhos. Eles são os donos da verdade, eles têm o tablet, eles têm os desenhos, eles têm uma informação tão avassaladora, então é uma avalanche de informação para pouca idade. Então, ou seja, hoje se perdeu, inclusive, o discernimento da pessoa de saber o que é prioridade, o que é urgente e o que é importante. Qual a diferença do que é urgente, do que é importante e do que é prioridade? Então, essa avalanche de informação acabou fazendo que nós enfraquecemos esses critérios de poder até de criar uma organização no dia a dia por meio dessas informações. Então, a intergeracionalidade é uma coisa que vem, segundo a pesquisa que eu realizei, ela vem se perdendo a cada geração. Esse interesse da troca, dos avós falando para os netos, aquilo que se passou. Então, esse movimento de sabedoria está cada vez mais relativizado e existe esse preconceito intário de dizer, avô, tu não sabe nada, porque quem sabe aqui é o Google. Então, o avô pode me contar qualquer coisa, mas se eu perguntar aqui para o Google, hi, Google, o Google vai me dizer com fonte de Wikipédia. Então, ele acaba relativizando realmente a importância dessa geração, que é uma geração que nos deu aí a descendência, né? E também dessa importância que se dá também para o novo. Ou seja, o consumo está no novo, está nos stories. Hoje não se vê mais feed. O feed é do passado. O feed já passou, o que se vê nos stories. Então, a gente está cada vez mais vivenciando o futuro e se esquecendo que o passado, ele também está aqui para ser um balizador. Ele está aqui também para nos dar fundamentos e subsídios para criar os critérios de pensamento e esses filtros também. Então, o que acontece é que perde essa dialética, ou seja, ouvir, por mais que tu não concorde, ouvir algo que seja diferente do teu posicionamento, ele também te enriquece de informações importantes, tanto para basear o teu próprio pensamento, quanto para você ser empático e se colocar no outro lugar do interlocutor e entender o que ele também está querendo te dizer. Então, essa dialética que é o quê? É nós discutirmos assuntos sem que eu tenha que lhe convencer e você tenha que me convencer, se perdeu. Hoje parece que todo debate é um embate. Todo debate é uma linha, um ringue de UFC onde um tem que ser vitorioso. Mas não é assim, porque se perde que a vitória é o quê? É a universalidade de informações. É um enriquecimento intelectual. Então, se perde essa linha. Então, essa diferença de gerações que vem se acabando a cada geração, e não sei como é que vai ser o futuro, mas acredito que melhor do que está não vai ser,
tá? Ou como está, né? Não vai ser, porque isso vai se perdendo ao longo do tempo, acaba criando aí uma série de dificuldades na própria aprendizagem, tá? Inclusive, tem um ponto desse estudo que ele diz que a própria capacidade de tu interagir, a própria capacidade de tu entender o outro lado, ela vem se perdendo. Ou seja, a fake news, e isso é um terreno fértil para fake news, porque você só entende o seu lado, você não entende o do outro. Então a fake news ela encontra um espaço rico para se disseminar, porque você não tem a capacidade de ouvir, só tem a capacidade de falar. Então acaba o quê? Acaba sendo um terreno rico, né, para que isso ocorra. Então essa intergeracionalidade ela vem se perdendo a cada geração. A cada geração as pessoas ouvem menos os seus antepassados. Isso gera muita diferença hoje entre essas gerações, que às vezes os pais não conseguem nem conversar com os filhos. Então, pai, você não consegue conversar com o filho adolescente porque não consegue ter empatia a ponto de entender o mundo dele, e ele muito menos o do pai. Então, acaba gerando uma lacuna tão grande nessa geração, que acaba se perdendo esse atributo de enriquecer, de valorizar o outro, de valorizar a pessoa que está te passando uma experiência. Então, isso tem trazido cada vez mais essa segregação e um preconceito realmente com pessoas de faixa etária mais elevada. Sem falar que esse ambiente virtual democrático, ele está à mercê dessa geração. Elas não têm essa participação como nós, em grande massa, jovens, temos. Eles não têm essa participação nesse ambiente democrático. O povo brasileiro é um povo bancarizado, por exemplo. Então, o que acontece? Hoje, até a própria pandemia, segregou as pessoas de procurarem auxílio no Estado de forma presencial. Aí você chega hoje no Detran, por exemplo, você quer fazer recurso de multa, vai lá e protocole eletronicamente. Mas como é que você vai falar isso aí para o meu pai que dirige hoje, por exemplo, com 70 anos de idade? Ele não sabe nem ligar um computador. Como é que ele vai protocolizar digitalmente, por exemplo? Então ele não está incluso. Então não existe uma inclusão social também dentro desse espaço democrático. Não existe. Eles só são inclusos por meio de outras gerações que fazem a prestação de serviço ou os auxiliam a procurar ajuda. Hoje o seu gerente do seu banco é um gerente virtual, ele não está mais na agência, é o gerente que está lá em São Paulo. Se você quiser, você manda e-mail ou liga para os 0800. Então, essa pessoalidade, isso está acabando muito com a parte do ambiente saudável das pessoas procurarem os seus anseios como cidadãos de direito. Tá dificultando isso cada vez mais. A pandemia acabou acentuando isso. Então, esse imediatismo de informação desenfreada do atual, ele realmente contrapõe aí a sabedoria popular, a sabedoria que os antepassados e as gerações anteriores também quiseram nos passar. Então, feliz é aquele que aprende com o erro dos outros. E hoje em dia as pessoas estão tendo que errar para poder aprender. Né? Eu finalizo aqui minha apresentação, agradeço a paciência dos colegas, né, e pela oportunidade, tá? E me coloco aí à disposição para eventuais perguntas. Obrigado, Giovanni. Eu tenho certeza que eu vou assistir depois, tá, Giovanni, a gravação. Peço desculpa que... Tranquilo. acho que não pagaram a luz. Na verdade, foi só... aqui no bairro inteiro, né, da Unesc ficou sem luz aqui. E aí, sem internet, a minha 4G não estava funcionando aqui, né? Mas depois eu assisto aí a tua apresentação. De qualquer forma, né, eu acho que o texto é muito rico, cheio de informações, né, Giovanni? De uma reflexão, assim, muito rica para o contexto atual, por vários pontos, né? Assim, por um debate assim de compreender, para compreender o mesmo Brasil, as questões de como né, o Brasil passa essas relações, né, comparado a outras discussões. E aí eu gostaria eu estava falando com vocês ali, já vou depois passar a palavra para a Carol também, que levantou a mão, né, quando eu estava conversando com vocês antes de cair a internet, né, a gente falava muito no processo das comunicações, né, e há um autor
que trabalha ação comunicativa, que é o Habermas, né? O Habermas vai trabalhar com ação comunicativa. Contudo, né, a perspectiva habermasiana de ação comunicativa, ela dificilmente a gente conseguiria aplicar no Brasil, né? Porque a comunicação, ele fala assim, olha, as pessoas são livres para debater sobre temas, sobre os diversos temas, né? Contudo, a gente fala em comunicação, nessa comunicação de interação, quando a gente tem, né, no Brasil, uma desigualdade, né, social muito grande, que implica nessa desigualdade, inclusive, a escolarização, que aí a educação também ela acaba, de algum modo, sendo uma relação de poder, né? Ela, de algum modo, se produz também numa relação de poder. Então, a gente não tem uma população que tem acesso a todas as informações e, que você mesmo falava, né, Giovanni, das tecnologias, né? Então, uma parcela significativa da população que não tem acesso às tecnologias e o conteúdo que consome, por vezes, né, é um conteúdo acrítico, né? Ou seja, consome um conteúdo que não é um conteúdo para o debate, para a discussão, né? Então, essas nuances que perpassam, né, nos movimentos, nas novas relações sociais que se produzem no meio virtual também, né, é pensar também com quem a gente está discutindo os espaços de comunicação. Um outro ponto, né, que Bernardo Sorge acaba dialogando nesse sentido, é a gente também pensar o cenário que foi se produzindo no ano 2010 em diante, como o movimento 15M na Espanha, por exemplo, né, que é o 15 de maio, que a partir da mobilização das redes sociais, né, ecoou assim, né, as mobilizações na Espanha, com 20 mil pessoas em Madrid, chegando a 150 mil pessoas em toda a Espanha, reivindicando por debate, né, para discussão dos espaços da própria conjuntura política da Espanha, né? E vejam, que vai surgir de um movimento das organizações de sociedade civil e da população, né, em torno do quê? Foi um chamamento aí para as ruas no sistema, né, no modelo virtual, né? E aí, assim, né, aquilo que a gente fala, bom, qual o limite, né, desse espaço de debate? Quem está conseguindo ter acesso e debatendo sobre isso? E qual é o impacto desses tipos de relações, de espaços e movimentos para a democracia também, né? Acho que a grande complexidade que vem na última década é como a construção de um movimento, né, ocupa do cyberespaço para debater elementos centrais, né? Então, esse texto dele, né, que vai trabalhar o online e offline, é justamente para a gente entender, há uma parcela da população que está offline, né? Há uma parcela significativa da população que está offline. E aí vai na onda, né? Vai porque não conseguiu nem construir a identidade dos processos que ali estão. E hoje um grande canal de chamamento são as redes sociais, né? Então, as redes sociais, né, se produzem nesse grande chamamento, né? E a discussão existe o limite das liberdades, e quais são os limites das liberdades e as capacidades também que se produzem, né, de diálogo nesse espaço, porque assim, como eles são ondas, eles produzem forte tradição de conceitos, de repente desaparecem e vem outras, né? Vem outros debates. O debate agora dizer mais, agora o debate é queda de governo, agora o debate é questão de gênero. Aí você vai criando e não vai construindo fundamentos sobre esses pontos ali, né? E o desafio mas que possam realmente ter uma clareza da discussão profunda sobre esses espaços, né? Colocar o importante como a academia se coloca como elo importante. Só que quem está na academia é uma parcela muito pequena da população brasileira que tem acesso a essas informações, a qual nos permitem fazer aqui, em um pequeno grupo, debater um texto que vai falar sobre cyberespaço, democracia, sociologia, patrimonialismo, né? Quantas pessoas deveriam estar nesses espaços discutindo também sobre isso, tendo algumas ideias centrais, né? Isso é muito importante para a gente compreender o que o Bernardo Sorge está nos informando em termos de conteúdo, né? Carol. Eu queria primeiro te parabenizar, Giovanni, pela tua apresentação excelente, foi bem clara, tu tinhas nos perguntado ali antes quando o professor saiu, né, mas Obrigado, realmente Carol. claro. E eu achei interessante no final quando tu disse assim, as pessoas costumam aprender com os erros das outras, né, e é uma coisa que de fato vem deixando de acontecer, né, a gente poderia aproveitar isso para cometer erros novos, né, e ao contrário disso estão cometendo os mesmos erros, né. Uhum.
O que me chama muito a atenção, assim, nessa questão do online e offline, claro, primeiro essa ruptura que tem entre essa conexão dos dois mundos, né, que é nítida, é bastante clara entre nós, não precisa a gente ir longe para ver, né, acontece em todo lugar, mas mais do que isso, eu acho que dentro do próprio grupo que se encontra conectado, né, nesse sentido de que as pessoas não se ouvem mais, né? Não procuram mais se entender, não tem flexibilidade, é uma necessidade de sempre ter razão, uma coisa estanque, né? Ninguém parece se permite mudar de opinião ou admitir que, de repente, né, houve um equívoco, um pensamento era equivocado. Não tem isso, não tem espaço para essa discussão. Então, eu vejo como uma coisa, como tu colocaste realmente, não é mais um debate, é uma luta, né? É uma guerra. Então, não tem mais essa coisa assim de discutir, mas de dar espaço para a dialética, para o crescimento, para a construção, né, de conhecimento, troca de ideias, não tem. Né? E isso realmente é muito preocupante. Acho que de tudo que foi colocado no texto, o pior, assim, sabe? O que mais me preocupa. Giovanni? Carol, isso me preocupa muito também, assim, ó, isso eu vejo em todas as esferas, seja na academia, seja no pessoal, seja no dia a dia, as pessoas estão cada vez mais travando lutas pelas ideias e não luta pela construção da ideia, né, ou do abrir mão. Eu vejo abrir mão, a tolerância são atributos que estão cada vez mais distantes de nós, né, e voltando a pegar também o gancho que o professor tinha falado sobre a questão da formação das ideias, uma coisa assim, não sou especialista nessa área, sabe, professor, mas pode ser um achismo meu, não vou falar com base científica, mas eu me lembro que quando eu iniciei a faculdade, em 2003, quando eu iniciei, eu me lembro que eu passei um semestre fazendo economia, ciências políticas 1, ciências políticas 2, história do direito, eram tantas matérias propedêuticas que eu fui ver as matérias técnicas a partir do segundo ou terceiro semestre. E hoje parece uma preocupação em colocar o técnico na frente e acaba não deixando as pessoas muito técnicas e menos preparada para o fundamento de todo aquele conhecimento que você vai usar lá na frente. Então, hoje, assim, eu vejo a grade da própria faculdade, porque eu sou formado na Unisul, então eu vejo a própria grade da Unisul aqui, por exemplo, que é o que eu tenho como parâmetro. Ciência política nem existe. Economia, para que você vai colocar psicologia forense? Para quê? Então, né, eu vejo que se perdeu essa importância, né? Então, isso me preocupa bastante. Pode ser um achismo meu, mas pelo menos eu vejo isso acontecer e a sociedade também está evoluindo para isso, para o técnico, para o agora, para o que é importante, porque aquilo que é relevante, aquilo que não é. Agora, quem é que determina o que é relevante ou aquilo que não é? Então, eu acho nesse ponto, né, que eu queria ressaltar. Tem uma coisa até que o Fábio tinha comentado com relação à pergunta que ele fez para o professor Gustavo, né, de quem é onde é que está a verdade, quem é que tem o monopólio da verdade, né, e é uma coisa muito difícil de responder, porque muito provavelmente não tem resposta, né, a verdade é uma coisa subjetiva, cada um tem a sua, de acordo com os seus princípios, né, com aquilo que acredita, enfim, e só que essa situação toda, ela vem criando uma intransigência, uma inflexibilidade, uma coisa, eu não sei se tem relação com isso, mas te ouvindo falar sobre as 3 ondas, me ocorreu uma coisa, assim, na primeira onda que veio ali com a questão dos trabalhadores e tal, eles eram ligados por um mesmo interesse, né, então tinha um grupo formado, tal, já a segunda onda, que às vezes com grupos menores, mas com um determinado ideal, né, tinha um público-alvo, vamos dizer assim. E hoje, a sensação que eu tenho é de que as pessoas querem ser ouvidas, só ouvidas, mas não querem ouvir. Então, a internet proporcionou muito assim, eu vou jogar lá, quem quiser vai me ouvir. Né? Então, todo mundo, cada um tem a sua verdade, todo mundo diz a sua verdade, mas ninguém escuta do outro. Né? Eu acho que facilitou muito isso no sentido de que é um painel, né? Uma vitrine. Eu vou ali, vou colocar, vou expor ali, e vai ouvir quem quiser ouvir. Eu não tenho que me explicar para ninguém, eu não tenho que debater com ninguém, né? Então desobrigou muito as pessoas nesse sentido.
Acho que até um pouco de uma maneira meio que irresponsável, talvez, às vezes, né, leviana, assim, de jogar as ideias e não... Porque eu não sei onde é que essa ideia vai bater, onde é que essa ideia vai chegar, né, eu vou jogar. É muito fácil, né? Perfeito, Carol. Eu entendo e compartilho da mesma visão, assim, né? Compartilho da mesma visão. O professor caiu de novo, né? Aí eu acho que vamos lá, o Cristiano, depois o Fábio vamos falar aqui pra gente. Acho que o Fábio tinha levantado primeiro. Pode ir, Fábio. Não? Ah, beleza, então. Primeiro foi tu. Não, Primeiro assim, eu, só para exemplificar o quanto é complexo todo esse panorama, eu faço as vezes do advogado do diabo, porque durante a faculdade muito se discutia, eu tive a oportunidade de fazer por parte do movimento estudantil também, muito se discutia essa questão do conhecimento tecnocrático, acadêmico e do conhecimento popular, né? Do quanto a gente não pode relegar o conhecimento popular para uma segunda esfera, para um conhecimento de segunda classe, para um conhecimento menos do que ele realmente tem importância no meio social, né? Vem muito do que o Giovanni falava, dessa questão de passada de pai para filho, dessa questão de intergeracionalidade, enquanto esses espaços também são produtores de conhecimentos populares, né? De tensões populares, enquanto a gente tem que levar eles em conta também. E eu acho que o Giovanni foi muito feliz nessa tua colocação de discutir intergeracionalidade, que é uma palavra difícil de falar, porque eu acho que ele complementa muito bem os textos, principalmente o primeiro, quando ele vai falar da questão da sociabilidade. Eu tive a impressão ao longo do texto de que a gente tratasse a sociedade brasileira enquanto um corpo único, né, unificado, de que a sociedade brasileira é uma coisa só, mas não, ela é muito diversificada. A gente tem tantos estratos raciais, a gente tem tantos estratos de orientação de gênero, enfim, de tantas outras perspectivas que vão influenciar nessa dinâmica também. E a intergeracionalidade, para mim, é uma delas muito forte. Porque como é que a gente vai falar de participação popular para o meu pai, que tem 46 anos, que viveu na década de 80 e participou de toda essa questão da rede de democratização do Brasil. Para mim, como vai falar de participação popular, para mim, que vivo já, sou um nativo digital, como diria aí, da geração Z. Então, a gente ter a atenção que o corpo social ele não é único, não é uma coisa, um globo, né, perfeito, é muito importante para a gente ter essa dimensão. E de como essa perspectiva intergeracional ela afeta também o meio digital, porque hoje a gente tem segregação, inclusive, nas redes sociais. As redes sociais usadas para maiores de 40, 50 anos é principalmente o WhatsApp. As redes sociais usadas até a faixa dos 15 anos é o TikTok. A rede social usada na minha faixa etária, mais ou menos, é o Instagram. Então, as discussões vão se focar naquele meio, né? E como a gente não consegue trocar? Como a gente não consegue trocar? O WhatsApp é uma bolha da minha família, do grupo universitário da época do colégio do meu pai, ou mesmo do quartel, quando ele foi servir. E aí o meu grupo das pessoas que eu sigo no Instagram é um grupo totalmente diferente. O meu irmão de 14 anos só vive no TikTok. Então, como a intergeracionalidade ela afeta esses processos e muito, né? E como a gente está cada vez mais complexificando essa questão da sociabilidade, né? Perfeito, Fábio. Só sem te querer te interromper, mas é verdade, Cristiano. Quem não tem na família, né, um grupo de WhatsApp que essa geração posterior, que Deus abençoe o seu dia, que seja aí, bota aquela figurinha assim. Então, assim, ó, é bem realmente cada geração tem realmente a sua caixinha, o seu espaço democrático, vamos dizer assim. 32 bom dia diferentes, né? Ô, Giovanni. Então, não, primeiro também queria te parabenizar, foi muito sucinto, muito direto, bem e com bastante conteúdo ao mesmo tempo, assim, bem legal a tua apresentação. Obrigado. Até uma pena que o professor caiu aí, mas eu ia pedir para ele já disponibilizar os meus textos que ainda não estão porque eu estou ficando cada vez mais com medo aí de apresentar o meu seminário aí, os colegas aí, tem que caprichar, né? Não, mas é isso mesmo que o Cristiano estava falando, só para contextualizar, assim, né? Tem essa geração que dá o bom dia e tal, né? E a gente tem que entender isso e, enfim, a gente acaba tentando responder na medida do possível. Mas, por exemplo, eu estava um dia, eu passei ali a minha gestão da OAB, do cara dar umas entrevistas ali e tal, isso, e algumas situações ela é gravada no YouTube, né?
eu não sabia, de repente um canal de TV, até a mesma rádio e tal. E aí outro dia, há um tempo atrás, o meu filho mais novo, assim, ele falou, pai, eu vi um monte de vídeo teu no YouTube. Esse é um vídeo meu, filho, no YouTube. Não deve ter nenhum, né? Eu nunca gravei o vídeo, você nem fazer isso aí. E ele assim, filho, como é que tu descobriu? Não, eu botei o teu nome lá, apareceu um monte de vídeo teu, e aí eu comecei a dar like, porque ninguém curtia. Acho que ele ficou com pena de mim, né? Disse, obrigado, filho. Ela foi dando like e tudo. Mas assim, só para ver, cada um tem o seu valor, o seu espaço, a sua forma de enxergar, né? Assim, ó, esse é um dilema muito grande, né? Que eu acho que passa mesmo pela educação, né? A educação, só que a educação, até a gente dominar esse fogo dessa comunicação muito rápida, muito fútil, às vezes, né? Efêmera, ela pode levar algum tempo, né? E eu não sei se a gente não deve investir, se nós todos aqui não temos uma responsabilidade de tentar esclarecer, né? Mas a gente talvez não vai ser mais rápido que os robôs, né? Mas assim, algumas coisas para, né? Ninguém tem um monopólio da verdade. Mas outro dia o pai de um amigo meu dizendo que o pai dele disse para ele assim, filho, não sei se vocês conhecem o ministro que assumiu, que o Bolsonaro indicou, o Nunes Marques, né? Ele assim, filho, ele é o praga da Xuxa. Não, pai, não tem nada a ver, meu colega advogado. Não, pai, não tem nada a ver. Eu vi uma foto na internet, ele é o praga da Xuxa. Ele acha que é bem parecido. Então, assim, são coisas que esse pessoal acredita, né? Eles olham lá uma arte, uma montagem, eles acreditam, né? Descobriram qual é a nossa função, né? Para ser bem objetivos, descobriram que o ministro tal do Supremo tem uma conta no exterior e recebe dinheiro do PCC. Eu sempre digo assim, olha, vê se está num grande portal isso, né? A gente tem que fazer e distribuir nos grupos, enfim, tem que criar ver se está nos grandes portais. Mas eu não acredito na Globo. Disse, não, então vai mandar na Record, então, tá lá na Record, que o cara, a Record também tem um portal, tá lá que o cara foi pego com uma conta, que ganhou, não tava, era um site lá, portal, não sei das quantas, lá não sei da onde, né? Então, assim, existem, aquilo que a gente conversava na aula do Gustavo, ninguém vai ter o monopólio da verdade, mas existem situações que são muito mentira, né? E a fake news não é só a mentira. Fake news é a distorção também, né? E sempre com objetivo, né? Ou político, ou econômico, enfim. Hoje a gente vê muito o lado político da fake news, né? Então, é uma questão que preocupa muito. Outro dia, discutindo num grupo, né? Pessoa um pouco mais velha, tu não consegue entrar na cabeça da pessoa. Tu não consegue porque ela já se convenceu, e até mesmo quando ela se depara, a pessoa ela vê aquela mentira repetida várias vezes, e mesmo quando ela se depara com a verdade, ela prefere ainda continuar acreditando na mentira. É uma coisa impressionante, assim, é desalentador, né? Mas, enfim, eu acho que o nosso papel é esse, né? Enquanto não se democratiza a educação, a gente precisa esclarecer e tal. E não só com relação às nossas concepções ideológicas, né? Eu acho que a gente tem que esclarecer aquilo que a gente vê de fato que não tem fundamento, né? Isso não tem fundamento. Enfim, mas é muito, muito complexo. É verdade, Fábio. Eu até ia falar eu tinha até deixado aqui, frisado aqui para me falar da parte da apresentação, mas o braço direito de Hitler, que foi Joseph Goebbels, foi quem fez a máxima, né? Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. E aí, o que acontece? Aqui ele diz que ele que montou estratégias de comunicação e cultura para disseminar os ideais do nazismo, inclusive o antissemitismo. Ou seja, ele utilizou de tanta repetição, até essa mentira se tornar verdade. E aí tu imagina, eu até digitei ali, né? A frase de Goebbels era
a mentira repetida 1000 vezes, né? 1000 vezes. Tu pega um robô hoje, tu mente 1 bilhão de vezes. Verdade. Potencializa a mentira, né? Verdade. Eu vou deixar um link aqui, pessoal. É um vídeo muito engraçado sobre a questão da fake news, tá? Aí para o pessoal assistir depois da aula, só para descontrair, é questão de 4, 5 minutinhos, mas é bem engraçado que fala sobre as fake news, como descobrir fake news. Assim, eu estava tentando trazer alguns vídeos para a aula, não achei nenhum relevante, assim, os vídeos acho que seria uma pausa que não seria saudável aí no desenrolar da aula, acabei não trazendo nenhum recurso audiovisual, mas aí eu deixo aqui no histórico do chat aqui para o pessoal rir, aí depois é bom assim, para na hora de tomar um café descontraído, é bem interessante. E aí é isso, pessoal, não sei o que se a gente vai continuar debatendo, o professor acredito que não vai mais conseguir retornar a tempo. O professor avisou, Giovanni, que não consegue retomar. Se a gente quiser finalizar, ele continua as considerações dele na próxima aula. Aí se Bom, nenhum colega... Alguém quer fazer mais alguma consideração, pessoal? Tá ok? E a gente já, por mim, a gente já finaliza aqui também, tá? E vamos tocando a vida. É isso aí? É isso aí. Então tá bom, todo mundo assiste ali o vídeo e depois na próxima aula a gente conversa ali sobre a fake news. Tranquilo. Eu coloquei no chat. Parabéns, Giovanni, pela aula de hoje. Obrigada. Obrigado, eu agradeço a paciência aí de vocês, tá? Obrigado por tudo aí, pelas considerações. Até mais, pessoal. Um abraço. Tá, pessoal, um abraço. Fique com Deus, boa semana aí. Tchau, tchau. Valeu.